Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de programação Python, falando agora das funções e uma função especial que é a função input. Né? A função input ela é usada para inserir dados, né, quando a gente roda uma determinada programação. Né? Antes da gente começar, gostaria de convidar para curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo também. E se os nossos vídeos são relevantes para você, gostaria de te convidar para se tornar membro do canal. Né? Uma coisa é você se inscrever no canal, que também é muito legal. Né? Se você não é, se convido para se inscrever também. Mas se tornando membro, você vai estar nos ajudando também. Né? Então, se os nossos vídeos te ajudam, você também pode nos ajudar se tornando membro. Existem duas modalidades, que você é um pouquinho mais barato, um pouquinho mais caro, né? Que tem coisas a mais ali, né? Além de você nos ajudar, você também tem acesso a materiais exclusivos, né? Todos os materiais que nós temos no YouTube, a uma série de vídeos e por aí vai, né? Então, qualquer coisa, dá uma olhadinha lá e seja membro e confire os detalhes, né? Bom, voltando aqui para a apresentação, até agora, né, o que a gente estava fazendo aqui? Nós estávamos digitando, né? Até o vídeo anterior nós digitávamos no idle direto, não sei o que lá e tal. Isso além, é óbvio, de ser chato, você ficar tendo que digitar toda hora a mesma coisa. Na hora que a gente desliga o idle, perde tudo que estava ali. Então como é que eu vou fazer? Né? Eu tenho que fazer uma programação à parte e salvando isso, né? Então é isso que a gente vai começar a fazer a partir de agora. E mas como que eu peço, né, informação para o usuário? A gente pede informação para o usuário através da função input. Então se eu escrever um programa, eu rodo esse programa e eu preciso de dados nesse programa. Existem várias maneiras de se inserir dados. Eu posso pedir dados do usuário, eu posso mandar abrir uma planilha, né, uma planilha do Excel, por exemplo, ou uma planilha de dados, né? Enfim, né, e uma das maneiras é através dessa que a gente vai ver agora, que é solicitando mesmo a informação para o usuário. Como que é o procedimento? Eu vou atribuir aqui uma variável A, né, então tem que atribuir alguma coisa. A vai ser igual ao quê? Bom, até então a gente colocava A igual a 2, A igual a 5 e assim por diante. Né? Agora a gente vai, A igual a input, e aí eu coloco, né, abro parênteses, coloco aqui entre aspas, a frase que eu quero me comunicar com o usuário do programa. Né? Então, se eu vou pedir uma informação, eu tenho que coloque digite o número real, digite não sei o que lá, e assim por diante. Eu posso fazer algumas frases antes, por exemplo, eu posso fazer uma programação para calcular as raízes de uma equação de segundo grau, por exemplo. Né? Então, eu falo, coloque, né, esse programa calcula as raízes de uma equação. Né? Então, depois eu falo, né, digite o coeficiente A, o B e o C, e assim por diante. Então, ou seja, eu faço algumas informações com o usuário para saber, né, o que é preciso. Né? Se eu não colocar informação nenhuma aqui, não vai acontecer nada. Ele não vai saber o que está pedindo e nem vai saber do que se trata. Né? O que acontece, né? Aqui fazendo essa frase, né, esse procedimento aqui, a gente vai estar definindo a variável a partir da solicitação de informação do usuário. Então o programa para e fica aguardando o usuário inserir a informação que foi solicitada. É claro que o usuário pode sacanear, né? Você pede um número real e coloca o número inteiro. Né? Você pede um número positivo e coloca um número negativo. Ele pede um número e coloca uma letra, e assim por diante. Né? Então isso é possível, né, de você fazer uma lógica de programação com sim, então, se não, ou while, né? A gente vai ver isso também na sequência aí das programações, né, que são as funções principais aí, das mais importantes, né, da programação. Tudo é com base no sim, então, se não, ou enquanto, né? Ou para tal coisa, faça aquilo, né? São os comandos principais. Então dá para fazer uma lógica de programação de tal forma que você evite, né, que impossibilite, né, o usuário de sacanear o programa. Senão ele vai dar erro, né? É isso que eu quero dizer. Por padrão, eu acho que eu até comentei isso no vídeo anterior, o input ele entra com valor como se fosse string. Né? Então se eu digitar 4.5, ele vai guardar isso como 4.5, só que entre aspas. Ele vai encarar como string. Se eu quero um número, eu preciso converter. Por isso que a gente viu, né, as funções de conversão na última aula. Né? Então, no último vídeo, a gente falou das funções de conversão. Né? A gente vai, a todo momento, né, ficar usando essas funções aqui. Né? Bom, isso é a parte, né, bem simples mesmo. E agora aqui eu vou abrir
o programa aqui, o Python, né? Para a gente poder ir fazendo aqui junto com vocês, né? Bom, deixa eu só abrir a tela certa. Aqui é o que eu estava rodando, né, o programa, então aqui não tem nada a ver com essa aula, né? Bom, a primeira coisa como eu comentei, né, a gente não vai agora mais ficar digitando aqui no idle, né? Mesmo porque, como eu disse, se eu fechar o idle, na hora que eu abrir de novo, ele perdeu tudo aquilo que você digitou, né? Ele volta zerado, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui em File e peço um new file. Então venho, né, em arquivo, peço um novo arquivo, se tiver na versão português, não sei se existe, mas se tiver, né? Mas normalmente a gente acaba mantendo tudo em inglês mesmo, porque todas as nomenclaturas acabam sendo em inglês, né? Então não vale a pena em programação ficar traduzindo não. Bom, o que acontece, né? Eu consigo, e é interessante fazer isso, na hora que você vai fazer a programação, a gente comentou isso lá no começo, né, dos vídeos, que o ideal é você fazer, você quer resolver um problema, então você faz aquilo, está fazendo a conta que você quer, beleza. Aí você vai complicando o seu problema. Então você começa com a solução simples, como eu disse, aquela questão do usuário sacanear, né? Eu quero o número real, o número inteiro, ele coloca o número real. Então primeiro você faz a resolução, eu quero calcular, por exemplo, a gente vai ver, eu vou mostrar isso, como verificar se o número é primo, né? Tem que ser o número real, o número inteiro, né? O número inteiro positivo, não pode ser um número negativo, né? Então, não pode ser um número real, não pode pôr 4.5, não tem, né? Como verificar isso. Então tem como você, primeiro, dá para você fazer a verificação de se o número é primo, depois você vai fazendo essas restrições para evitar essas sacanagens, vamos dizer assim, ou erros mesmo que o programa pode ter. Então, isso é para você lembrar, né, como você vai fazer a programação ao longo do tempo, que nem é o meu caso, eu estou fazendo mestrado e preciso resolver um problema, né, por isso que eu estou estudando Python mais a fundo, para resolver esse problema que envolve mecânica dos fluidos e resistência dos materiais. Eu não vou conseguir resolver isso tudo num dia só, né? E às vezes a gente pensa, né, tá numa linha de raciocínio agora, e depois você volta no outro dia, ou 2 dias depois, 3 dias, enfim, você vai esquecer, né? Então como que você faz para garantir, né, que você para você lembrar, né, daquilo que você estava fazendo? Tem como colocar comentários no Python. No Python, para indicar que é comentários, a gente coloca o hashtag. Então se eu coloco hashtag, por exemplo, só para eu lembrar que programa é esse, né? É o programa input, né? Eu chamar de programa input, que é só para mostrar aqui a função do input. Se eu tirar o hashtag, né, o joguinho da velha, o programa que ele entende como se fosse uma variável e input uma função, né? Então, tudo que estiver à direita do hashtag, ele vai entender como comentário. Se eu escrever à esquerda aqui, qualquer coisa, o da, ele está entendendo como se fosse uma variável. Se eu tentar rodar aqui, ele vai dar problema. Então, o que a gente vai fazer? Né? A primeira linha é pedir a informação do usuário. Então, Ctrl C, eu estou com o programa já aberto aqui, então estou copiando e colando. Então, A igual a input, aí que eu falei, coloco parênteses. Veja que eu tenho um barra N aqui, esse barra N, no print, ele não vai ser impresso, né? Ele não vai aparecer na tela, mas ele informa para o Python que eu quero que pule uma linha. Então, todo barra N ele vai pular uma linha. Então aqui, como eu comentei, né, o ideal é você ir salvando o programa e verificando se aquilo que você está fazendo está correto, porque às vezes a gente esquece de colocar um parênteses, colocar um dois pontos, e aí você sabe na hora onde você errou, fica mais fácil, né? Então, como que eu salvo isso aqui? Eu venho aqui, como que eu rodo para ver se está certo, né? Eu venho aqui no Run, e aperto o Run Model, ou eu aperto o F5 direto. Então agora eu vou mostrar, que eu estou mostrando aqui, mas depois eu vou apertar o F5 direto. O que vai acontecer? Na primeira vez, como eu não salvei, ele vai perguntar se eu quero que seja salvo, senão ele tem que salvar, ele fala aqui, né? Ele tem que salvar antes de rodar. Então quero salvar? Quero. Então vou salvar, eu vou abrir aqui na paginazinha que eu quero, e vou colocar aqui programa input aula, que é o vídeo que eu estou fazendo agora para vocês, né? Eu já tinha gravado isso, só que deu erro aqui, deixa eu salvar de novo. Acho que foi. Bom, então o que acontece, né? Eu tinha salvo, eu tinha feito esse vídeo, mas aí ficou sem áudio, né? Estou tendo que regravar aqui. Então ele está pedindo um número. Então eu vou digitar um número qualquer aqui, 5. Pronto, acabou o programa. Por que acabou o programa? Porque é só isso que ele faz. Ele só está pedindo o input aqui, né? Então nesse caso, nessa situação aqui,
ele só vai executar o que eu peço, né? Esse é o primeiro ponto da programação, ela não faz nada a mais além daquilo que você manda executar, né? Então esse é o ponto chave, você não pode esquecer. Então os erros que acontecem, os bugs, né, que acontecem na programação, é porque a gente esquece, né? Esquece de a gente esquece, né, de como é que eu falo? De ver todos os caminhos possíveis, né? E aí eu acho um caminho que não era, que não existe, que a gente não tinha previsto e vai dar erro, né? Basicamente é isso que acontece. Bom, o que que a gente vai fazer agora, né? Eu vou fazer a atribuição aqui de um número, vou colocar aqui b igual a int c, ou melhor, né, aqui é o int a. Então, vou rodar de novo, vou apertar aqui F5. Veja que ele tá, como eu mudei, alterei o programa, ele fala que tem que salvar de novo. Então, dou salvar e ele começa a rodar de novo. Aí eu digitei 5, ok. Bom, se eu rodar de novo, por isso que eu estou fazendo isso aqui de propósito, né, tem que chamar o programa, rodar aqui, eu vou colocar 6.4. Veja que deu erro. O que que acontece, né? O programa, quando ele não consegue, aí eu não consegui ainda entender por quê, mas o Python, ele não consegue converter um número que está como string, né? Então, como eu falei, o input ele entende que o valor colocado é string, e aí o que que acontece? Eu digitei 6.4, que é semelhante ao número real. Só que o que acontece? Aí eu peço para ele converter esse número, que é parecido com o número real, para inteiro, ele não entende. Por isso que ele deu erro aqui. Então ele fala qual que é a linha, ele fala na linha 10, né, do meu programa. Né? Então ele dá, ou melhor, na linha não, ele está aqui na linha 3 aqui do programa. E ele está falando aqui com base 10 aqui, né? Base do número base 10, né? No número que é o que a gente costuma, 1, 2, 3, 4, 5, né? Até 10 é a nossa base numérica, né? Que a gente utiliza. Se eu fizer aqui, vou inverter aqui, né? Vou colocar, ao invés disso, eu vou converter para float primeiro. Vou converter para float primeiro. E aí eu vou converter a partir do C, né? Ali, eu vou converter a partir do C e vou rodar de novo. Então o que que vai acontecer agora? Eu vou fazer o mesmo número, 6.4. Peraí que deu algum problema aqui. Deixa eu rodar de novo, que eu não sei o que que eu apertei de errado aqui. Rodar de novo. 6.4. Agora rodou, né? Então não apresentou erro. Se eu apertar A, veja que está 6 entre aspas, né? Entre apóstrofo, né? Que é uma linha só. Então ele é string. Se eu digitar B, ele é 6 só. E se eu digitar C, é 6.4. O que que eu fiz aqui? No programa, eu atribuí a A ao valor que foi dado. O C, a variável C, eu converti aqui. Então, se o usuário digitar um número real, ele converte primeiro para número real. E a partir do número real, eu consigo converter para o número inteiro. Mas o interessante aqui é que acontece, acho que eu não comentei isso no vídeo anterior, é que quando eu converto de float para inteiro, ele despreza a parte fracionária do número, né, ó, as vírgulas. Ele pega só a primeira parte, 6,4, ele despreza o 4. Né? Então, essa conversão de float para inteiro, ele perde toda a parte que era fracionária. Né? Então, digamos que você faça a divisão, 5 dividido por 2. Isso dá, né, no número real, 2,5. Mas no conjunto dos números inteiros, dá 2 e sobra 1. Então seria, digamos que você tenha R$ 5 em moeda e vai dar para duas crianças, né? Você tem como rachar a moeda no meio? Não tem, né? Então, no número inteiro, né, não dá. Então sobra duas, cada um ganha duas moedas e sobra uma moeda na sua mão, né? Essa a ideia, né? Bom, se a gente quiser agora, já que eu fiz as conversões, deu certo, agora eu fiz aqui uma brincadeira para mostrar aqui os tipos, né? Então eu coloquei aqui o número digitado, né? Qual foi o número digitado aqui no programa. Aí eu avaliar, veja que aqui, isso aqui é a primeira vez que eu mostro também.
Se eu quero aqui, o que eu quero que apareça para o usuário, né? O número digitado, que é o número que foi digitado, que é a minha variável A. Então eu coloquei, eu tenho que colocar na sequência que eu quero que apareça. Então o número digitado, que é o número que foi digitado, então eu coloco entre aspas, vírgula, a variável que eu quero que apareça relacionada a esse texto aqui é do tipo, veja que eu tenho a vírgula de novo, entre aspas, né? Veja que tudo que está verdinho é texto, vírgula, type A. Então ele vai mostrar o tipo da variável A. Como eu queria que aparecesse o ponto, eu vírgula de novo e entre aspas, né, o ponto. Então se eu rodar agora o programa, o que vai acontecer? Eu vou fazer o mesmo número só para gente não ter problema, comparar, aliás, né? 6.4. Espera aí que eu tenho que rodar de novo. Então, F5, às vezes ele dá um pau aqui, 6.4, 6.5 está na mesma. Então veja, né? O valor digitado, aqui 6.5, aqui foi onde foi digitado. Depois eu tenho aqui o número digitado, 6.5, é do tipo, né? Que é a primeira variável A, né? Classe string. Só para mostrar o que o input faz, né? Por isso que eu fiz essa linha. A variável B 6, que na verdade é um número inteiro, né? É do tipo inteiro. Então veja que ele desprezou, né, o ponto 5 aqui. E por fim a variável c vale 6.5, é do tipo float. Então esse aqui é um exemplo bem simples para mostrar, né? Então o que a gente mostrou nesse exemplo aqui? A gente mostrou a função input, né, que a ideia ela aparece, né, como número ela pega, né, a informação como se fosse string, aí a gente precisa converter. Dependendo da ordem ou do número digitado, ele dá erro, né? Então por isso que eu fiz essa inversão aqui na minha reatribuição aqui de variáveis, né? E também a gente mostrou aqui a parte do print, né? Como colocar, né? Formatar o print. Isso na versão 3.6 que eu estou usando. Às vezes pode variar de versão para versão. Vou lá para a versão 2 e tal, vai dar diferença, né? Então se você pegar livros antigos, você vai notar coisas diferentes. Então é sempre bom, né? Se você pegou, então se dependendo da época eu estou gravando aqui, daqui a um tempo você assiste, é bom você checar se o que eu estou falando realmente continua sendo, né? Porque, como eu disse, ele muda a todo tempo. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.